Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. A receita que eu vou te ensinar hoje é para você reaproveitar ou aproveitar aquele panetone, chocotone que tá parado aí no armário da sua casa. Porque a gente tá bem no finalzinho de janeiro e eu sei que você deve ter comprado aí um panetone ou um chocotone pra comer, né? Afinal de contas ele tá mais barato agora no final de janeiro, porque já passaram as festas de finais de ano. Então eu vou te ensinar a aproveitar esse chocotone que tá parado aí pra deixar ele muito mais gostoso pra você comer. Então chega de enrolação e bora pra receita. Todo o recheio desse nosso chocotone trufado nós vamos fazer dentro da panela para levar ao fogo, tá? Então o primeiro passo aqui é diluir 20 gramas de amido de milho em 250 ml de leite gelado. Tem que ser gelado para esse amido de milho não empelotar. Então mistura bem ali no leite gelado e depois leva para a panela. Em seguida, acrescente 75 gramas de açúcar. Você pode usar o açúcar que você tiver em casa, tá? Aqui eu tô usando o açúcar demerara. Agora mexe bem para derreter bastante esse açúcar já no leite, para facilitar ali o seu processo, para cozinhar ali no fogo, para ir mais rápido. Em seguida, você vai colocar aproximadamente uma colherzinha de chá de essência de baunilha ou você coloca conforme o seu gosto. E depois você vai colocar uma gema de ovo peneirada, tá? Para tirar aquela película, para tirar qualquer tipo de cheiro e sabor de ovo do nosso recheio. É só colocar na peneira e com a ajuda de uma espátula vai passando assim para o ovo passar por ela. E o que for ficar na peneira é somente aquela película que dá aquele gostinho ruim de ovo. Mistura um pouquinho essa gema que caiu ali, deixa tudo bem homogêneo. E por último, acrescente 3 colheres bem cheias de sobremesa de ovo maltine. Tô colocando ovo maltine porque eu gosto bastante desse sabor e para ficar diferente daquele brigadeiro ou daquele creme convencional que a gente tá acostumado. Então eu coloquei ovo maltine e ficou assim um sabor realmente muito gostoso, suave, sabe? Não ficou aquele doce que arde a garganta que normalmente qualquer outro achocolatado daria. Então coloca o ovo maltine ali, dá uma misturadinha, você vai perceber que ele não vai derreter ali porque o leite está gelado, mas pode ficar tranquilo que a hora que levar para o fogo, tudo isso daí vai ficar bem homogêneo, bem bonito. Olha só, e essa é a textura que vai ficar o nosso recheio do nosso chocotone, tá vendo? Ela fica parecendo bastante um creme, assim, muito gostosinho. Para reservar, eu vou colocar dentro de um potinho e vou colocar por cima papel filme. Coloca o papel filme bem em contato com o creme, tá? Para não formar aquela película que vai deixar o creme duro e com aquela aparência ruim de parece creme velho, tá? Então aquele plástico filme ele serve para isso, tá? Para não criar aquela película ruim que fica em cima do creme. Aí é só levar para geladeira e aguardar gelar. E enquanto o nosso creme tá lá gelando na geladeira, com a ajuda de um bowl ou de uma tigela, o que você tiver em casa, a gente vai derreter uma barra de chocolate. Aqui eu tô colocando o chocolate ao leite, tá? Se você quiser colocar o chocolate meio amargo ou chocolate branco, fica a seu critério. Eu vou colocar aqui então uma barra de chocolate ao leite para derreter com uma caixinha de creme de leite. Essa daqui vai ser a nossa cobertura do nosso chocotone trufado. Eu vou derreter esse chocolate em banho-maria, então é muito importante que você coloque dentro de uma vasilha que possa ser levada ao fogo em banho-maria. Não vai ficar diretamente no fogo, né? Mas ela vai esquentar o suficiente. Ou então uma vasilha que você possa derreter esse chocolate no micro-ondas. E olha só, essa é a textura e o brilho da nossa cobertura. Agora a gente deixa esfriar também. Pode deixar esfriar em temperatura ambiente, não é necessário levar na geladeira, tá? E agora vamos pro próximo passo, que é abrir o nosso chocotone para poder rechear. E olha só, gente, esse aqui é o chocotone que eu escolhi para rechear. É um chocotone que fica nas padarias dos supermercados, tá? Então ele tem um tamanho padrão, ele não é super grande, mas ele também não é pequeno. É aquele chocotone que todo mundo compra aí no mercado, tá? Que inclusive é os que ficam mais baratos depois que passa a data de final de ano. Então, para reaproveitar aí o chocotone que tá parado aí,
a gente vai rechear ele para dar mais vontade ainda de comer. Então aqui eu comecei tirando toda aquela pelinha de papel que tem em torno, tirei das laterais, mas deixei o de baixo. Depois, com a ajuda de uma faca, eu cortei o topo do nosso chocotone. Para ficar certinho, retinho, caso você se importe muito com isso, é bom que você use uma faca de pão, né? Que é igual essa daí que eu tô usando, que é uma faca grande. Então é só tirar o topo e tá retinho já assim. Agora eu vou tirar o miolo, né, pra gente poder rechear com o nosso creme. É bem simples esse processo, tá, gente? É só ir passando a faca em formato de círculo aí, ó, que ele sai facinho. Olha só, cortou, puxou, pronto. Abriu aí o meio do nosso chocotone. Olha só o buracão que abre. Imagina o quanto de recheio que não cabe aí e o quanto pesado vai ficar esse nosso chocotone maravilhoso. E olha só, o nosso recheio já esfriou, né? E como ele foi para a geladeira, ele dá uma endurecida, ele vai ficar um pouco mais enrijecido por causa do amido de milho, tá? Mas para amolecer, para ele ficar todo cremosinho em formato de creme, com a ajuda de uma espátula ou de uma colher, a gente vai mexer bastante ele, tá vendo? Ele não formou película, mas ele ficou durinho. Mas então a gente precisa deixar ele em formato de creme, né? Então é só mexer ali um pouquinho que ele já vai ficar perfeito pra gente poder rechear o nosso chocotone. E olha só mexi um pouquinho e ele já voltou à textura de creme. Então bora rechear esse nosso chocotone. Com uma colher mesmo a gente vai colocar todo esse creme dentro dele. Aí com a colher você vai passando nas laterais todo o creme, tá? Pra não correr o risco de na hora de cortar ter aquele pedaço que tá faltando o recheio. Então eu coloquei primeiro uma boa camada do recheio e coloquei ali no olhômetro mesmo uma quantidade de ovo maltine, tá? Só pra na hora de cortar, na hora de você morder, dar aquela crocânciazinha do ovo maltine. E depois eu finalizei com o restante do creme. Pode colocar tudo, raspa bem essa tigelinha aí, gente, não deixa sobrando recheio não. Eu coloquei tudo, aí com a colher ainda eu tô passando aqui toda a borda para que o nosso topo ele grude na hora que eu colocar por cima e não ficar solto, correr o risco de desmontar todo o chocotone. Então depois que você terminar de colocar todo o recheio, é só colocar aquele miolo que você tirou do chocotone, tá? Pode colocar ali, gente, sem dó. Aperta que o creme ele vai se espalhar e vai entrar, ó. Se precisar, coloca a colher e aperta, tá vendo? Dá certinho. Coloca o topo e tá semi-pronto o nosso chocotone. Agora falta a cobertura. Aí, pra não fazer lambança, sujeira, como eu vou derramar toda a cobertura por cima, eu peguei um refratário pra me auxiliar, tá? Então é só colocar assim, como se fosse uma cobertura mesmo. Joga ali por cima com a ajuda de uma espátula, de uma colher. Você passa em toda a lateral do chocotone, deixa ele todo lambuzado de cobertura. E olha só, é cobertura para ninguém botar defeito, tem bastante cobertura. E o bom de tudo isso é que ele não vai ficar um chocotone enjoativo, sabe? Aquele doce que arde a garganta, não fica assim, gente, por causa do creme, que ele é bem suave, e a cobertura, né, que o creme de leite quebrou a doçura do chocolate. Caso você não goste mesmo de doce, aí você usa o chocolate meio amargo para pôr por cima, não tem problema nenhum. E aí, para finalizar, para ele ficar mais bonito, eu joguei por cima ali uma quantidade de olhômetro mesmo de ovo maltine, só para ele ficar bem bonito. E olha só, conforme eu vou colocando, ele vai fazendo uma lambança ali no refratário, né? Então por isso que eu vou tirar daqui e vou colocar num prato para ficar bonito. Olha só, eu só tirei ali do refratário, com a ajuda de uma espátula, coloquei no meu prato que eu acho que é bonitinho. E tá pronto o nosso chocotone recheado. Agora nada mais justo do que eu cortar ele no meio, né, pra vocês verem como que ele ficou. Eu queria muito que vocês pudessem sentir o sabor só de olhar essa receita, porque ele tá tão suave, gente, ele não tá doce, tá uma delícia. Então faz essa receita, sabe? Aproveita o chocotone que tá aí na sua casa. Não deixa de comer não. Se você tá sem sobremesa e tá achando sem graça comer um chocotone assim, sem nada, vai lá e coloca recheio nele que ele vai ficar perfeito. É a sobremesa mais rapidinha e mais simples que você vai poder ter aí na sua casa. Olha só, eu cortei, só que como ele tá bastante recheado, ele deu uma desmontada, mas olha só a quantidade de recheio que tem ali. Olha só, vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Eu vou até desmanchar aqui com o garfo e mostrar pra vocês como que tá gostoso, como que é cremoso esse creme, que o próprio nome já diz, né? É creme, mas ele tá muito cremoso e muito saboroso ali dentro do nosso chocotone. E aí, você aceita um pedaço?
E aí, você gostou da receita? Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. Caso você já tenha feito um panetone recheado assim, escreve pra mim também se você faz diferente, coloca outros recheios. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero ver tudo. Quem sabe eu faço assim, do jeito que você faz também. Eu já quero aproveitar e pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra receber a notificação de vídeo novo. E aproveita e me segue aqui nas redes sociais. Eu vou deixar pra você as redes sociais do Caderninho de Receita e também o meu arroba aqui para você me conhecer um pouquinho melhor. Então é isso, eu espero que você tenha curtido, já deixa o like, tá? E até o próximo vídeo.